Olá, aqui é Cleves do Universo Informatizado, né? Você pode visitar aí o nosso site www.universoinformatizado.com.br. Nós trabalhamos com criações de sites, lojas virtuais e soluções para a web em geral. Nós estamos aqui hoje para lhe dar um curso de como manusear o programa Photoscape, né? Nós iremos iniciar aqui com a instrução de como editar imagens em lotes, né? Mais precisamente falando, nós vamos aprender a alterar o tamanho das imagens, tanto em largura, altura, e o mais importante disso e mais interessante é que você poderá fazer isso com centenas de imagens apenas de uma vez com um clique. Então imagine que se você fosse alterar o tamanho dessas imagens no Photoshop, por exemplo, você tem 300 imagens, teria que colocar uma a uma, redimensionar a largura e a altura dessas imagens e lhe daria um trabalho muito grande. E o Photoscape ele tem a função de editor em lotes, onde, por exemplo, se você fez ali uma viagem, né, a um local, e você tirou 700 fotos. Essas 700 fotos, por padrão, ela foi salva dentro da sua máquina digital em 2000 pixels de largura. Imagine que 700 imagens, 500, 400, 300 que seja, o trabalho que não vai dar você redimensionar tudo isso para enviar a um álbum, seja lá onde for, seja dentro do seu site ou numa rede social. Então, grande seria o trabalho. O que nós vamos fazer? Nós vamos clicar em Editor em Lotes. E aqui à nossa esquerda vai aparecer a relação de pastas que eu tenho no meu computador, né? No meu caso aqui, eu salvei a pasta dentro da minha pasta Imagens, né? E dei o nome de Photoscape aqui. Eu tenho outros álbuns, mas nós vamos trabalhar as imagens que eu coloquei dentro do Photoscape como exemplo. O que é que eu vou fazer? Eu vou selecionar todas as imagens, porque no caso aqui eu quero editar todas elas, né? E eu vou arrastá-la, né? Basta selecionar aqui com o mouse, né? Ou então eu dou um Ctrl A, eu seleciono todas ao mesmo tempo, né? É um atalho, Ctrl A do seu teclado, né? Eu selecionei todas elas. E agora eu seguro o mouse clicado em cima de uma imagem e arrasto ela aqui para dentro desse campo branco. Pronto. Nós já vemos agora aqui todas as imagens aqui em cima, né? Se eu clicar, se eu quiser apenas editar, ou seja, converter uma foto, o tamanho dela, eu posso selecionar a imagem em particular e fazer a edição. Mas aqui no caso meu interesse não é este, né? Meu interesse é editar todas elas. Quando eu clico em uma imagem, aqui no rodapé eu vejo aqui, ó, original 2592 por 1944, que é o tamanho original dessa imagem. Agora eu vejo aqui no canto direito, ó, ajustar largura. Eu posso fazer diversas coisas aqui. Ajustar altura, ajustar comprimento, né? Reduzir a largura e assim por diante. Mas aqui no caso eu vou deixar apenas em ajustar a largura. E eu vejo aqui que a altura ela será proporcional. Então, por exemplo, nós temos aqui a imagem original, ó, 2592 por 1944, que se eu coloco aqui que eu quero a largura por 700, automaticamente aqui ela vai me dar a informação de qual é o tamanho que ela vai ficar proporcional, ó. Convertido, 700 por 525. O ideal é deixar para que a altura fique proporcional realmente, porque senão ela fica distorcida, né? Ela fica distorcida. Então, a ideia realmente é que ela fique, que eu ajuste pela largura e deixe a altura proporcional, ok?
Então aqui eu deixei aqui a largura em 700. Eu posso converter apenas a foto atual, como eu posso converter todas as fotos. Está vendo aqui o botão? Converter foto atual, converter todos. Se eu clicar em converter foto atual, vai converter apenas a imagem que está selecionada. E aqui no caso é a 009.jpg. Se eu clicar em converter todas, todas elas estarão convertidas em uma largura proporcional a 700 pixels. Geralmente, para você colocar na galeria de um site, 500 é o suficiente, uma largura de 500. Quando é rede social, geralmente 800, né? Largura de 800 pixels. Mas dentro do site, para que não fique pesado, né? 500, no máximo 600. Depende também do tamanho da página de seu site. Cada site, geralmente, ele tem um padrão diferente de largura de página. Aí você terá que analisar ou fazer algum teste antes para saber qual é o tamanho que se encaixa a imagem dentro do artigo de seu site, notícia, né? Por exemplo, a notícia onde a pessoa ela quer colocar um texto ao lado da imagem, então a imagem ela tem que ser em miniatura, né? Tem que ser mais ou menos uma largura de 200 para mim colocar os textos ao lado dessa imagem. Então vai depender muito da ocasião que você vai inserir a imagem. Você vê que tem uma bordinha aqui ao redor, ó, né? E isso também faz parte de uma função do programa. Vocês estão vendo aqui, ó? Tem esse campo aqui, ó, onde eu posso colocar sem moldura, onde eu posso colocar uma moldura. Olha, tem várias, no caso, várias opções, ó, de molduras. Eu posso, inclusive, aumentar o tamanho dessa moldura aqui, ó. Tamanho em 100%, 150%, 200%. E assim por diante. Você vai ver lá que a moldura ela vai aumentar ou diminuir, tá vendo? Então é bem legal, né? Dá para você colocar algum efeito aí na foto. Tem centenas de molduras. Tá vendo? Diversos tipos de molduras, de desenhos aqui para você colocar, ó. Tá vendo? Então é que você escolhe a moldura. Para o caso de sites institucionais, o ideal é que você não enfeite muito a imagem, não. Não fica um toque profissional, dependendo de qual a categoria do seu site. Não é bacana você colocar molduras, fica aquela coisa meio que jovial demais, meio que, né? Isso é legal, às vezes, de repente, para você colocar numa rede social, mas se for um site sério, de um conteúdo sério, não é bacana que você coloque aí molduras, né? Então vamos prosseguir aqui. Eu quero ajustar a largura, todas elas para 500. O que nós vamos fazer? Nós vamos clicar aqui em converter todos. E aí vai me abrir aqui algumas opções. Eu posso criar, ó, crie sua pasta na saída de âmbito da primeira fotografia modificada. Com essa opção selecionada, o próprio programa ele não vai salvar essas imagens em cima das fotos existentes, o que é muito bom, porque eu quero manter aquelas originais, porém salvar novas, né? Salvar essas imagens alteradas em uma nova pasta. Essa é a ideia. Mas eu posso também criar pastas de saída no âmbito de cada fotografia modificada, como também posso salvar a sua foto na pasta designada, que aqui no caso eu posso escolher em qual pasta eu desejo salvar. Vamos clicar aqui, né? Eu posso criar de repente uma nova página, né? Uma nova pasta dentro, por exemplo, das imagens. Eu criar uma nova pasta, dar um nome a essa pasta, novas imagens, né? E dar o OK aqui, salvar dentro da pasta designada que eu desejo. Aqui é onde nós estamos clicando, ó, cria sua pasta, ela vai salvar dentro da mesma pasta, porém vai gerar uma nova, para não salvar essas imagens em cima das originais. Então as originais elas serão mantidas, e essa é a ideia.
ok? Outra coisa, nós poderemos salvar essa imagem com o mesmo nome, ou seja, vai manter o nome original da imagem, né? Ou eu posso salvar com um novo nome. Eu posso colocar aqui para salvar em formato de número. Eu posso salvar em formato de data e número, ou seja, a imagem ela vai ser salva com a data atual mais o número. 4/11/2012, entendeu? Eu posso até mudar aqui o formato da data, ó, que eu quero que se salve. Né? Então existem inúmeras maneiras de eu salvar aqui com um novo nome, né? Ou colocar, ou seja, tem inúmeras maneiras aqui que eu posso colocar. Eu posso inserir qual o número inicial que eu quero. Se eu quero iniciar do número 1, aí vai de 1 até o número da última imagem. Eu posso digitar aqui os dígitos, enfim, há inúmeras possibilidades aqui. Eu posso também alterar a qualidade dessa imagem. O ideal é a qualidade em torno de 90, né? Mas você pode até colocar aqui a 75 e não terá problema. Não terá problema. Não ficará ruim a sua imagem, né? Mas se você quiser numa qualidade excelente, então aí é claro que tem que ser de 80 para cima, né? Eu vou colocar aqui para salvar em 90, ok? Então agora nós já podemos ir aqui e salvar e veremos que, ó, automaticamente as 11 imagens foram convertidas. Agora nós vamos lá e nós vamos ver como ficou essa pasta. Eu entrei dentro da pasta Photoscape e agora eu vejo aqui uma pasta nova, ó, Output, que significa que é a pasta original, né? É o nome que o próprio programa deu. Eu vejo que as originais estão aqui, elas continuam no mesmo tamanho, né? De aproximadamente 1920 pixels de largura, mas quando eu entro em Output, eu vejo aqui as imagens alteradas. Ó, eu vou em propriedades e eu vejo aqui que elas estão nas dimensões 500 por 281. Ó, eu vou clicar aqui e eu vejo como é o tamanho dela original. Ela está ideal para inserir em um artigo do site. Ok? Eu espero ter ajudado com este vídeo tutorial. E até a próxima aula.